Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem. Ah, pelo menos deu certo. Agora a gente tá se conhecendo. Como é que a gente vai. Quem vai explicar isso, né? Por que que eu consigo e você não consegue? Que coisa louca, né? Eu acho Pois que é, algum tilt do Instagram, a plataforma tá sobrecarregada, talvez, né? também Bom, acho que pode ser. mas vai dar certo da mesma forma. Bom, Diogo, Entendi. eu agradeço muito, né, você ter aceitado o convite. Vai ser uma conversa muito enriquecedora aqui pro pessoal. Você tá Eu que ouvindo bem? agradeço. Estou te ouvindo super bem. Tá bem tranquilo. Eu que te agradeço aí, você que é uma. A gente sabe. A gente não se conhece há muito tempo, mas parece que é há muito tempo, né? Pois é. A gente já fez alguns trabalhos juntos e tudo mais. Mas eu sou um admirador aí do seu trabalho, dá para ver que é uma apaixonada aí pela ortodontia, pelo ensino. Então, eu acredito que pessoas como você têm que ser valorizadas demais. Parabéns pelo Ah, projeto obrigada, aí, Diogo. ter chamado pessoas bem de alto nível, né? Para a gente poder É, falar das coisas que a gente mais gosta mesmo, que é ortodontia. com Tá? certeza. Eu tenho certeza. Nunca vi tanta live, tanta Pois web, né, é. de ortodontia nessa quarentena maluca, né? Mas tá bom, eu tô em casa, na verdade, estou duas expectativas, acabar a quarentena e meu segundo filho Nascer, nascer, né? pode chegar a qualquer momento. Ai, pois é. Mas, mas tá bom, acho que quando isso passar, acho que a gente vai ter mudado muito, sabe? Os É, pensamentos, a nossa forma de agir, talvez de trabalhar com as pessoas, eu acho que é um momento também bem de reflexão, assim, para a gente entender, né? tirar Mas um que pouco tá sendo. o pé do acelerador, né? Tá É, ensinando eu muito. acho que na maioria das conversas com todo mundo, sempre, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Acho que agora todo mundo tem tempo para tudo, né? Pois é, Mas eu acho que vamos sair mais fortes, com certeza, dessa situação e acho que o mundo vai ser melhor depois disso tudo aí. com certeza. Espero que sim. E é o que você falou, a gente acaba tendo tanta live, tanto conhecimento, e fala assim, enjoei. Aí quando você entra em uma, o assunto tá É, tão legal que você fala, poxa, é gostoso mesmo assim, né? E é, tanta gente eu, falando de Covid, de corona. E aí eu falo, poxa, vamos mudar um pouco o assunto, vamos preparar alguma coisa para quando a gente voltar, seja melhor, com mais sim, conhecimento, né? sim. Então, esse é o objetivo e tem dado muito resultado. Depois daqui, eu ponho no YouTube, no canal do YouTube, então fica lá também o pessoal assistindo. E tá sendo bem bacana, bem legal. Show. Não, show de bola. Esse projeto seu é muito legal mesmo. É um prazeraço poder participar e principalmente estar junto de nomes aí renomados da ortodontia, né? Ah, Agradeço muito o convite para participar sim, desse e trocar ideia, trocar experiência. Eu sempre digo que a ortodontia, eu acho que ninguém sabe mais do que ninguém. Eu acho que é sempre um aprendendo com o outro, assim. Tem sempre uma coisinha que você pode pegar, uma dica. uhum. E eu acho que as lives, por serem também bem mais um momento mais descontraído, não ser uma coisa tão, Isso. eu acho que é melhor também, te dá mais liberdade para poder falar É, de tudo, exato. ter um vocabulário mais solto, Contraído. então descontraído. Eu acho que é bem isso. E aproximar o aluno do professor, falar, poxa, ele tá lá na casa dele, né, falando, então isso aproxima muito a gente. É uma forma diferente. E a possibilidade de você ouvir todo mundo, né? Todo mundo É, hoje. O mundo todo tá fazendo live. Se você pois é. procurar os grandes nomes mundiais, e nós temos nomes no Brasil que são nomes, são pessoas ímpares, entendeu? Que Uhum. estão quase diariamente nas lives, nas webs, né? Então tem sempre muita coisa para nós que já estamos há um pouco tempo na ortodontia e para quem está começando também, né?
isso Eu mesmo. acho que está sendo bem legal. Está sendo bem legal essa parte. Muito bom. Bom, então vamos começar, né? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue transmitir alguma coisa legal aí. Com certeza. Conta pra gente, Diogo, o que é o tratamento híbrido? Bom, o tratamento híbrido, ele nada mais é do que aqueles tratamentos ortodônticos que é feito com os alinhadores, né? E com alguma aparelhagem fixa, né? Talvez as pessoas, não sei, não existe nenhuma classificação, mas na minha cabeça eu tenho uma análise que seria usar talvez bracket num arco e alinhador no outro, né? Essa Uhum. talvez é a forma mais convencional que as pessoas entendem como tratamento híbrido. Porém, eu acredito que qualquer mecânica que nós possamos utilizar sem ser os alinhadores, ela se torna um tratamento híbrido. Uhum. Desde um botão, um pequeno botão, até um aparelho fixo na arcada toda, ou um segmentado, enfim. Isso tudo eu acredito que seja um, uma forma híbrida de fazer um tratamento ortodôntico, tá? Legal. Então, eu considero um tratamento híbrido tudo aquilo que a gente possa utilizar sem ser os alinhadores. Eu acho que isso tudo é um tratamento híbrido, não só utilizar bracket numa arcada e alinhador na outra, tá? Legal. É isso. Basicamente, para mim, eu tenho É, essa divisão de ou uso tudo numa arcada, mas eu ainda acho que estamos fazendo tratamento híbrido desde que a gente coloca um pequeno botãozinho para fazer alguma rotação. Isso, para mim, já é híbrido. já é uma forma de fazer um tratamento híbrido, sim. E antes também, né, dos alinhadores, como MARP antes do alinhador, ou Sim, sim. Carrier antes do alinhador, né? É, Diferenciado. esse exemplo híbrido que eu dei, ele nada mais é, assim, como a gente ia falar de alinhadores, né, e fixo, mas o híbrido ele já é desde sempre, né? Você usar uma aparatologia removível com depois a aparatologia fixa, ou fazer um MARP, enfim, o próprio MARP mesmo com os alinhadores depois, fazer uma expansão primeiro para depois usar os alinhadores, isso tudo para mim, com certeza, é uma forma de tratamento híbrido. Uma Uhum. forma de tratamento híbrido. Né? Não, legal. Ótimo. E é importante o ortodontista entender o conceito de, na ortodontia contemporânea atual, para associar, porque às vezes fica tão habitolado naquilo só e você pode desenvolver ambas as coisas, né? A ortodontia evoluiu demais, né? Hoje em dia é inadmissível um ortodontista, ao meu ver, ele ser especialista dentro de uma técnica. Ah, eu só faço segmentado, eu só faço isso, eu só faço aquilo, eu só uso alinhadores. Esse pensamento, ele não existe mais. Eu acho que hoje a gente tem recursos para tudo. E o Uhum. ortodontista, ele tem que buscar quais são as melhores ferramentas para ele, né? Porque eu sempre digo que o próprio alinhador, o ortodontista, ele vai descobrir o que nos casos dele funciona bem e os casos que funcionam mal, para ele poder utilizar a forma híbrida, né? Uhum. Então, hoje nós temos ferramentas de tudo quanto é jeito para poder fazer todos os tipos de tratamento. Então, é buscar todas as ferramentas possíveis dentro da ortodontia, Uhum. tentar utilizar o que ele conseguiu ali de melhor, né, o que na mão dele está funcionando de melhor, e aí ele dá sequência nos demais casos para poder fazer aquilo que há de melhor pro paciente, né, e não para ele, né? Isso, perfeito. Não adequar o paciente à técnica que ele tem, mas adequar todas as técnicas para a melhoria do paciente, né? Perfeito. Acho que nesse gancho a gente pode falar da segunda pergunta, que é como é feito o planejamento no tratamento híbrido? Conta pra gente. O planejamento, então, como você mencionou aí no início,
eu trabalho lá na Compass, né? Então eu faço vários planejamentos, vários planejamentos e converso com vários dentistas, né? E só para pegar um gancho aí, e uma das perguntas que eu mais ouço o alinhador dá para tratar esse caso? É uma pergunta que nunca foi muito bem aceita na minha cabeça, porque assim, o alinhador ele é apenas a forma de movimentar o dente, né? Então ele é o condutor do dente. Então a gente sabe que o alinhador movimenta dente, o dedo movimenta dente, fixo, móvel, enfim. Tudo isso movimenta o dente. Então nós temos as ferramentas de movimentação dentária. Agora, nós temos que, primeira coisa, é fazer o bom diagnóstico. Esse foge de tudo que não tem nada a ver com ferramentas que nós vamos utilizar para tratar. Né? Então, primeira coisa é você fazer um diagnóstico do caso. Tá? E depois você vai fazer o planejamento. E esse planejamento, muitas vezes, ele também não está relacionado com a forma que você vai utilizar para movimentar os dentes. Bom, se eu quero fazer, eu posso fazer o meu planejamento, eu quero expandir. Mas quanto que eu quero fazer de expansão? Essa expansão, eu quero fazer uma expansão, vamos colocar um exemplo, né? E daí, se o seu planejamento é fazer essa expansão primeiro, como você vai fazer essa expansão? Aí sim, aí a gente vai entrar nas ferramentas que nós temos, né? Se você quer fazer uma expansão que é muito grande, talvez você vai para um MARP, né? Se for para uma expansão um pouco menor, talvez aí sim os alinhadores. Então, a gente tem que entender que o planejamento ele é o mesmo para qualquer tipo de técnica que nós vamos utilizar. Seja ela híbrida, seja ela fixa, seja ela removível, enfim. Então, o planejamento é o mesmo. Né? O que eu acredito que no planejamento, principalmente da forma híbrida, é fundamental, e obviamente, se a gente está falando de híbrido de alinhadores, obviamente a gente vai precisar de um setup. Né? Então, eu acredito que esse é o grande diferencial. Você vai ter que saber fazer um setup, né? Para você saber quais os tipos de movimentos que estão acontecendo, para você tomar a decisão de quais são as ferramentas que você vai utilizar para aquele paciente. Tá? Legal. Então, a única coisa de diferente, mas pegando o gancho da nossa live, que é de alinhadores, obviamente você vai precisar de setup. Então, a única diferença para mim, nesse momento, nesse cenário de alinhadores e ortodontia fixa, é o setup. E eu sempre digo que se você vai fazer já decidiu que uma arcada vai ser feita com aparelhagem fixa, né? Você tem que fazer o setup dessa arcada também. Porque isso vai fazer total diferença nas movimentações que você vai planejar para os seus alinhadores. Legal. Né? Então, não realizar só o setup da arcada que você vai utilizar os alinhadores e a outra não. Não sei se as pessoas fazem isso, nem sei, nem acho que fazem, não, porque já que está fazendo, vamos fazer todos, mas jamais fazer um planejamento de um setup apenas de uma arcada, né? Porque as compensações ali depois no móvel, no aparelho fixo, você vai ter que transformar aquilo do digital pro real, pro clínico. Né? Então, eu acredito que obrigatoriamente você vai ter que fazer. Então, na questão do planejamento, para a gente resumir, sempre fazer o diagnóstico correto e planejar os casos. Nos casos de alinhadores, você vai precisar sempre de um setup. Então, hoje tem milhares de softwares gratuitos na internet. Eu convido a todos os ortodontistas a aprenderem a mexer com esse tipo de ferramenta, porque vai fazer total diferença na vida deles, se é que a gente pode dizer assim. Isso que você falou de associar no setup é fundamental, né? Porque se você fica só no alinhador ali no digital, e aí como vai ficar a oclusão final? Muito bom. Exatamente. E é mais difícil, assim, é um pouco mais difícil, né? Você depois ter que jogar toda essa parte que você fez do digital
do aparelho fixo para o clínico, né, para a clínica. Mas hoje a gente já tem ferramentas também, a própria colagem direta vai te ajudar demais a fazer essa individualização do caso. Então, para o planejamento, eu recomendo muito ir para a execução, né? Fazer talvez um caso com placas e o outro com colagem direta no mesmo setup. Possivelmente você vai ter um resultado bem legal. Bem legal. Muito excelente posicionamento, porque às vezes acaba que não cai a ficha, né? Então aí o ideal seria uma colagem direta também, por conta dessa questão do planejamento do setup. Já nesse gancho, quais seriam os movimentos menos previsíveis com alinhadores que a gente poderia pensar em associar com o aparelho fixo? Ou com outros hoje os próprios artigos nos mostram que a literatura mostra cerca de previsibilidade, cerca de 70% nós temos dos resultados, né? Somente com alinhadores. Né? Então, partindo por esse princípio, a gente já tem uma perda de 30%. Né? Agora, os movimentos que eu acredito que sejam os vilões são principalmente a angulação de molares. Eu acredito que eu já vi muita gente fazendo com os alinhadores, mas ainda acho que é um movimento bem complexo, né, que exige a necessidade de mini implantes, enfim, de fazer de uma forma segmentada. Então, principalmente angulação de molares, quando a gente tem alguma perda, né, de pré-molares e o molar acaba mesioangulando. Rotações grandes em pré-molares, principalmente segundo pré-molares inferiores, porque o formato do dente ele é muito desfavorável para o encaixe dos alinhadores. Né? Ele é um dente muito redondo, então ele não tem um encaixe perfeito, é como se ele girasse em falso ali. Né? Então, para mim, eu classificaria talvez intrusões de molares também, intrusões grandes de molares, correções de planos oclusais, de Kant, eu acho que é quase que impossível de se fazer sem a utilização de acessórios, e aí a gente fala de mini implantes, extraalveolares, né, de tudo isso. E as movimentações sagittais também eu acho que são bem complexas, né? Eu acredito que aí até 1 milímetro de distalização, por exemplo, de molares superiores para correções de classe 2, são movimentos que são previsíveis, né? Mais do que 1 até 2,5 milímetros já cai um pouco essa previsibilidade. E aí eu acredito que a partir de 3 milímetros de distalização, essa previsibilidade da movimentação sagital ela é bem inferior. Ela cai bastante. Então eu tenho esses 3 níveis aí de correções sagitais que eu acredito que quando a gente for pensar em fazer tratamentos apenas com os alinhadores, até 1 milímetro de correção sagital, eu acho que vai bem com os alinhadores. Só com alinhadores, né? Agora, mais do que isso, a gente já tem que botar uma interrogação e mais de 3 milímetros, com certeza, eu já indico a gente usar uma forma híbrida, associar alguma forma de distalizar esse segmento ali, seja ele junto com as placas ou molares, correções sagitais. Grandes correções sagitais também, intrusões de molares. Esses são os movimentos aí que me vieram à cabeça agora, bem complexos de serem feitos apenas com alinhador.
Obviamente Legal, eu que acho. aí vai ter rotações grandes de canino também, que vira e mexe a gente precisa de um botãozinho, fazer um binário, e por aí vai. Né? Certo. Mas eu acho que são esses movimentos aí. Acho que a Muito galera boa está com muita colocação. atenção, será que está travando de Agora novo? a sua tela tá um pouco. Melhorou agora. Ah, tá. A questão do. A única coisa que eu fico pensando, Diogo, porque assim, uma coisa que eu vejo que funciona muito bem é a distalização com o alinhador. Ela funciona Uhum. muito bem. Como seria o método que vocês desenvolvem aí com a Compass, né? Dos alinhadores da Compass, para essa distalização? Vocês fazem também no método sequencial? Tem alguma Sim. abordagem diferente ou vocês já entram direto, por exemplo, com o IZC na Então, distalização? o nosso sistema, na verdade, ele é muito aberto, né? Ele não tem, a gente não, nós não, Protocolo. a gente não tem um protocolo que a gente já envia para o ortodontista, porque isso tem que partir muito do profissional, né? Porque a gente não Tá. pode entregar o negócio, porque tem uma série de coisas envolvidas por trás para a gente poder entregar o tratamento próprio para ele, né? Obviamente, nós trabalhamos sim com o estagiamento, né? Uhum. O estagiamento, com certeza, ele é uma revolução no tratamento com os alinhadores, isso ajudou demais, porque a gente acaba tendo muita ancoragem para ir fazendo distalizações. Então, eu, nós utilizamos também o estagiamento. Então, mas não só, mas o estagiamento mesmo com movimentos grandes, esses maiores de 3 milímetros que eu Uhum. disse, eu acredito que aí eles são um pouco mais complexos de serem Legal. feitos só com os alinhadores, tá? Tá. Perfeito. Eu sempre recomendo que a gente tente, né? Porque dá para associar num segundo momento. Você Uhum. pode iniciar aquele tratamento com os alinhadores e assim que você identificar que a movimentação não está acontecendo, você pode ter uma abordagem secundária, que é o que Sim. na maioria das vezes a gente coloca. O Uhum. tratamento com alinhador ele acaba sendo híbrido no meio do tratamento. Isso Uhum. acontece com muita frequência, Uhum. né? De instalar um botão, fazer um binário, colocar um ICC, colocar um call shelf. Então, Sim. isso fica a critério do profissional, né? O que Uhum. nós fazemos na Compass é sempre fazer o estagiamento e aí a gente tem um protocolo de estagiamento, né? Normalmente ele é feito distalizando primeiro, segundos molares, aí na metade do segundo a gente começa o primeiro molar, depois a gente vem o segundo, primeiro pré, caninos e por aí vai, né? Ótimo. Então, o estagiamento é uma ferramenta que revolucionou muito o tratamento com os alinhadores e a previsibilidade aumentou demais. É. Aumentou bastante, Não, aumentou bem legal. mesmo. Perfeito. Todas essas abordagens que você falou ali. E tudo vem do diagnóstico que não muda, né, Diogo? E isso é muito importante. Você não tem que achar que uma placa vai fazer um milagre, que vai mudar ali sozinho. E é como se Então, Então, é bem isso mesmo, sabe? Porque eu sempre pergunto para as pessoas assim, faz o seu planejamento primeiro, esquece os alinhadores, faz um planejamento com ortodontia fixa. Já que você está acostumado, faça com ortodontia fixa. E aí, no final, as pessoas parecem que começam a interpretar melhor. Uhum. Porque assim, eu faria esse caso aí com IZC. Falei, beleza, por que se você faria com IZC com aparelhagem fixa, por que não vai fazer com os alinhadores? Por que achar que os alinhadores vão ser a solução de todos os problemas, que aí você vai, em um ano, vai tratar uma classe 2 completa, digitalizando tudo, lindo, maravilhoso, e no fixo você ia ficar 3 anos com IZC e tudo mais. Então não muda. Tá? Então tem que essa parte do planejamento que é a parte mais fundamental. Né? Sim. Muito bom. Então, tem que, se você identificou que no seu planejamento inicial, até com fixo mesmo, você usaria algum acessório, pode ter certeza que com o alinhador você vai precisar de alguma coisa para ajudar também. Uhum. Eu acho que todo mundo, ortodontista, ele vai passar por uma curva de aprendizado, né? E é o que eu sempre falo, é legal ter como vocês
dentro de empresas grandes como a Compass, ter ortodontista que realmente vive aquilo. Acho que isso é um grande diferencial para quem está iniciando na técnica. Eu falo porque a gente fez um caso de marketing juntos, eu sempre falo isso nos meus cursos. Isso faz toda a diferença, sabe, Diogo? E eu vejo que o trabalho de vocês é muito importante atualmente, assim, né? Essa assessoria, esse cuidado que vocês têm. E acaba sendo uma educação continuada também, né? Deve ser bem cansativo, inclusive. Deve ser bem mas a gente acaba aprendendo muito também, sabe? Porque por mais que a pessoa não tenha experiência em alinhadores, mas se ela é ortodontista, ela já faz ortodontia há um certo tempo, ela tem alguns macetes legais que dá para conciliar isso junto com os alinhadores, entendeu? Que pode transportar isso para os alinhadores. A ortodontia ela é muito aberta, não tem, como a gente falou lá no início, não tem mais uma técnica fixa. Eu faço só isso, eu faço só aquilo. Você vai fazer ortodontia. Então vamos usar o que tem de melhor. O que você está acostumado? Você sabe usar IZC? Você sabe usar Carriere? Você sabe usar... Enfim, o que dá para usar? O que dá para conciliar ali com os tratamentos? Então a gente acaba aprendendo muito também, né? Com essa conversa com os dentistas. Eu imagino. Uma troca muito valiosa, né? Sempre, sempre. E aí, o ortodontista vai falando de dente, aí ele muda para outra coisa, a gente fala de alinhadores, aí já muda de alinhadores para ortodontia fixa, e aí vai para a MARP, pula para a MAR, aí ele abre a janela, mostra um caso, eu mostro um outro caso. Então a gente acaba aprendendo. Então essa troca ela é bem legal. Ela é bem legal. Muito bom. E como que é a aceitação e colaboração do paciente com um tratamento híbrido? Né? A proposta, por exemplo, você vai com uma proposta de alinhadores, aí você depois muda. Como que é essa aceitação? Então, eu vou falar um pouco do que eu faço, assim, quando eu tenho faço uma primeira consulta ou quando eu estou conversando com um paciente, sabe? O cara pode ter o apiamento mais simples, que ali eu já pensei em 3, 4 plaquinhas só recidiva de tratamento anterior, incisivos inferiores. Pode ser desse tratamento ou dos mais complexos. Eu sempre passo todo o cenário ortodôntico para o paciente. Que eu sempre posso chegar a ter que remover os alinhadores e colocar ortodontia fixa. Porque, infelizmente, a ortodontia ela não é uma matemática, não é uma ciência exata. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Os movimentos das placas que ele usou em casa, ou se ele usou uma só, aquilo está acontecendo. Fazer o monitoramento do paciente bem de perto. Tá? Porque o tratamento do alinhador dá errado, assim como dá do fixo. Tá? Eu sempre brinco que, graças a Deus, a cagada, desculpa a palavra, mas a cagada do alinhador ela é menor. Porque chega uma hora que ela para de encaixar, então o paciente não vai usar. Então, a única vantagem do alinhador é essa, que a cagada é menor. não vai encaixar. Não vai encaixar. Então, o meu recado nesse momento aí é conversar sempre bem com o paciente na primeira consulta. Não tem outra forma. E explicar todas as possibilidades. Mesmo que seja um paciente bem simples. Né? Porque a gente não sabe. A gente não sabe. Eu tive paciente, ele é ainda, né? Ele toca trompete na banda dos bombeiros aqui em BH. Então tinha alguns diastemas e tudo mais. E como militar, ele é muito Caxias, né? Ele usa muito disciplinado para usar os alinhadores. Só que ele voltou na primeira troca do alinhador dele, o alinhador estava super ativo. E a gente sabe quando o paciente está usando também, que tem aquelas marcas na placa e tudo mais. E tinha muita marca na placa, tinha tudo. Só que a placa não saía com facilidade. Eu via que ela estava ativa.
E aí, o meu protocolo com ele, esse é o único caso que eu tive, assim, problema de troca, mas eu tive que trocar placas uma vez por mês com ele. E era um caso muito simples, que eu usei meia dúzia de placas superiores, meia dúzia inferiores, eu acho, se eu não me engano, e acabou sendo um tratamento mais longo. Porque a gente não sabe, parece que a resposta óssea, não sei, a movimentação dentária é muito lenta, eu não sei dizer o que estava acontecendo. Isso é muito Mas importante, né? Temperar por paciente, porque não é um padrão a quantidade de uso de placas, eu acho que é muito do organismo também, né, Diogo? sim, esse é o No ponto, começo, como que vai responder perante o tratamento, perante a movimentação das placas, né? Tem paciente que eu consigo trocar com 10 dias, tem paciente que eu troco com 15, tem paciente que eu troco com 20. Então você tem que ter esse discernimento de quando fazer a troca dos alinhadores. Isso é fazer ortodontia, né? Bom, e não, e não se ater ao protocolo que tal empresa falou para você usar, enfim. uhum. Ter o monitoramento do paciente o mais próximo possível. A gente precisa ter umas publicações, né, de tratamento híbrido. Acho que seria muito interessante, né, Diogo? Vocês estão aí nessa linha de frente. É bem Eu tenho utilizado, assim, eu não tenho uma casuística grande, eu estou com um caso agora finalizando com os alinhadores e mais dois, três em tratamento, que é com carriere e placas. Só que eu tenho feito de uma forma diferente do que as pessoas têm utilizado. Eu vi até na live lá do Basílio, que ele falou que usa o Carriere primeiro, para Uhum. depois. Eu tenho utilizado o alinhador junto com o Carriere. Eu Superior. recorto superior e inferior. É mesmo? É, deixa eu te mostrar aqui, só essa tela aqui. Esse aqui, ó, essa classe 2. Então, o que eu fiz foi isso aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, Ah, interessante. aqui tem a placa aqui, ó, a placa desce Uhum. e ela sobe. Então, assim, eu consegui fazer a correção dessa classe 2 aqui em 3 meses, que eu acreditei que foi muito, muito rápido. Muito rápido. E ao mesmo tempo que eu fui corrigindo essa classe 2, eu já vim puxando esse lateral dele, que era o que mais incomodava. Né? E do outro lado também eu já estava planejando, fiz um pouco de expansão do outro lado, já fui fazendo a correção da intrusão desses centrais um pouquinho, fazendo a correção. E aí com 3 meses eu já consegui esse nível de resultado, Muito bom. usando placa e o Carriere junto, isso ao mesmo tempo. Né? Que ainda não vi ninguém fazendo esse tipo de abordagem, com o alinhador junto, já trabalhando no outro lado também, sabe? Sagital. Muito bom. Porque fiquei uns 20 dias, um mês, pensando, eu ia dormir pensando nesse caso se eu ia fazer isso mesmo. Uhum. Porque eu falei, olha, cara, se existe a movimentação do alinhador e existe a movimentação do carriere, um vai potencializar o outro. E eu Uhum. posso utilizando já as placas, já na região anterior, do outro lado, para ir movimentando. Muito bom. E, cara, onde que vai dar errado? E aí fiquei pensando, onde que vai dar errado, onde que vai dar errado, onde que vai dar errado. Fiquei 1000 vezes remoendo onde que daria errado. Até chegar à conclusão que eu falei, não vai dar errado. E aí eu sempre faço a pergunta, né? Que eu falo para as pessoas sempre fazerem. Você finge que esse paciente é a sua esposa, sua mãe, seu marido, enfim. Se fosse eles, você faria? Aí eu me fiz essa pergunta. Falei, cara, se fosse a minha esposa, eu ia fazer? Na hora que eu cheguei à conclusão que sim, aí eu falei, eu vou fazer. E aí conversei com o paciente e falei com ele mesmo. Falei, cara, olha, eu nunca fiz essa abordagem, é uma abordagem inicial, são dois tipos de aparelhos diferentes. No começo eles são usado separado, mas eu acho que a gente pode ganhar um tempo para poder já ir corrigindo outras coisas, enfim. Daí ele topou
E foi. E agora, se não fosse a pandemia, já teria finalizado, porque estava faltando algumas pouquinhas placas, mas fazer um tratamento de uma classe 2 como essa, que tinha um apanhamento bem grande, inferior também e tudo mais, em menos Você... de um ano, Pois é. para mim foi uma coisa que eu nunca fiz. É, porque Eu nunca fiz. a gente tem de publicação Carrière antes, você pode pôr uma plaquinha Isso, inferior para manter o controle dos incisivos, mas não isso, coisas assim isso. têm que ser publicadas, Diogo. Tem que mostrar aí. É, Então, eu não. Eu vou ver se eu recolho mais. É porque, sim, eu também não tenho tanta experiência, né? Eu vou ter que publicar, eu vou publicar o caso clínico. Assim que caso finalizar, vamos ser para. Mas eu nunca vi essa abordagem. Então, assim, essas coisas que vão surgindo também, muitas vezes, quando a gente está conversando com outros dentistas. E isso é ortodontia. Né? Eu gosto muito dessas maluquices, essas. Desde que seja uma maluquice bem intencionada, né? Então, mas eu tenho feito, essa abordagem tem sido boa, assim, para esses casos de meia, classe 2, enfim. Porque a gente acaba ali, se for fazer estagiado, fazer só com placas, a gente vai usar. de aço fixo ali. Aí eu não sei se no caso você está dizendo alguma verticalização de molar, alguma Isso, coisa nesse sentido. vertical. Aí a gente tem que usar algum tipo de ancoragem fora daquela região que a gente está usando os alinhadores, né? Até porque, como os alinhadores eles são removíveis, nem sempre o paciente está com ele. Então, a dificuldade, você vai ter que arrumar alguma mecânica fora do arco ali que tem então os alinhadores. Então, por exemplo, vamos verticalizar um molar, a gente vai precisar não colocar o cantilever ali na região anterior. Uhum. Né? Vai ter que ter alguma ancoragem esquelética, um buccal shelf ou um mini implante mesmo para auxiliar. Né? E aí a dificuldade eu acho que a dificuldade é essa, assim, é no tratamento em si. Sim, sim. Eu acho difícil, cara, verticalizar um molar. Não é um movimento tão previsível assim, que você bate o pé e fala, olha, vai dar certo. Com certeza. Mas Então, essa é a grande dificuldade, você ter vários planos A, B e C para todo movimento que você está fazendo. por Né? exemplo, uma correção de quente, como você falou, né? É legal essa abordagem. Aí você cola o botãozinho nos dentes e sobe no mini implante, por exemplo. Como não é um aparelho fixo que você estaria sustentando no arco de aço, será que, por exemplo, teria alguma reação a mais essa liberdade do sistema contínuo, entendeu? O que você acha? Então, a dificuldade aí do paciente talvez usar os alinhadores mesmo, ele não tirar de forma alguma, Tem né? que usar. Porque se ele não. E isso aí tem que ser muito bem conversado com o paciente. Então, essa abordagem tem que ser muito bem conversado com o paciente quando você vai fazer a instalação dele, né? Sim, Porque se ele usar, por exemplo, alguma coisa, se ele passar muito tempo sem usar o alinhador, obviamente que a gente vai ter uma perda ali de movimentação, ou uma vestibularização de um molar, ou uma expansão maior, ou até chegando a cruzar, criar um brode ali, enfim, nos casos talvez mais complexos, né? Então, essa a dificuldade que eu vejo, mais uma vez, nesse exemplo, as dificuldades que nós temos de todas as mecânicas. A dificuldade da mecânica com os alinhadores, ou não sei se talvez a gente pode colocar como dificuldade, mas o paciente usar é a primeira regra do alinhador. A colaboração do paciente, ela tem que ser, eu sempre digo, olha, para o paciente na primeira consulta, o alinhador é o seguinte, da regra número 0 até a número 10, ela é a mesma. O paciente tem que usar a placa, o paciente tem que usar o alinhador, o paciente tem que usar o alinhador. Então, isso eu fico martelando logo já na primeira consulta, porque eu falo, olha, porque senão você vai se frustrar e acredite que eu também vou me frustrar, o ortodontista se frustra. Quando o tratamento dá errado, a gente, cara, é um desânimo que a gente tem. Se o paciente não está usando, para a gente motivar, então
Então, acho que as dificuldades, na verdade, elas são as dificuldades que nós já temos mesmo de cada técnica. Sim. Né? Se você tem a dificuldade na técnica fixa, ela vai continuar. Se você tem a Uhum. dificuldade com os alinhadores, ela vai continuar. Sim. Então, eu não acredito em nenhuma dificuldade, talvez a resposta seja essa, eu não acredito que exista uma dificuldade da, da, da mecânica híbrida, assim, uma Sim. correlacionada à outra, É junto ortodontia, com né? a outra. Uhum. Ela é uma ortodontia, como qualquer outra. Então, você vai ter Sim, perfeito. dificuldades nos movimentos. Então, mais uma vez, saber os movimentos que são previsíveis ali com os alinhadores, saber os movimentos que são previsíveis somente com fixo, se não vai que você vai precisar de uma ancoragem maior, enfim. Uhum. Eu Perfeito. acredito que essa é a abordagem, é o porquê Legal. da dificuldade, se a gente Uhum. for colocar assim. Não tem dificuldade de usar o tratamento híbrido. Sim. É o que eu falo, é ortodontia. A gente tem que buscar não só verificar o movimento que a gente quer, mas a reação que ele causa. Isso. Independente Esse é o ponto. de aparelho, né? A Esse é o Ellen ponto. aqui, doutora Ellen, ela perguntou em espanhol, não sei de onde ela ela quer ver a extensão do alinhador superior no lado que você usou Carrier, que ela não conseguiu ver. Ela vai até o segundo molar, Ellen. Deixa eu pegar uma foto aqui, oclusal, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto por oclusal, mas ela vai a placa ela vai até o segundo molar mesmo. E no segundo molar eu ainda coloquei um attachment de retenção ali no segundo molar. Ah, que joia. É isso que eu ia perguntar, para ficar, né, ali. Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Tem um attachment aqui. Ah, você só Então, recortou, você recortou o molar ali, né? Levanta um pouquinho a aí. placa, Aí. a placa ela vem até aqui, ó. Ela vem aqui, ela desce aqui, ela passa por dentro do carriere, Uhum. sobe nos premolares, desce aqui no canino e sobe de novo lá no lateral. Então Sim. ela consegue encaixar, tirar e colocar sem a placa tocar no, no carriere, entendeu? Muito Então bom. eu fiz esse recorte. Então, assim, a placa ela acaba ficando mais fragilizada um pouco desse lado, porém ela tem uma potência muito grande do uso do elástico. Uhum. Muito E legal. por vestibular. E aí por palatina também, para conseguir uma, uma ancoragem ainda melhor, eu coloquei a attachment. A foto não está virada, mas Uhum. eu coloquei attachments por lingual nos pré-molares. Porque aqui, nesse momento, eu também já fui girando os pré-molares. Uhum. Girando os pré-molares e dar mais ancoragem para a placa abraçar ali naquela região. Ah, legal. Muito bom. A Né? criatividade, né? Esse caso tá lindo, Diogo. Vou. Tá indo legal, cara. Tá, na verdade, a verdade é no superior eu já até finalizei as placas, já finalizei a correção, o apinhamento todo. É como o apinhamento inferior, que era muito grande, é aí que travou um pouquinho. Era para ter. E bateu, né? Na hora que a gente. Você Foi, foi foi. Tem seu muito tema de legal. mestrado Foi. também. E em breve eu acho que a gente vai ter também mais algumas informações para poder trocar Fantástico. experiência Show. e usando os alinhadores, para quem não sabe, usando alinhadores para ajudar no fechamento da fenda Dos desses bebês. pacientes, desses bebês, né, desses bebezinhos. Ajudando a remodelar o nariz, ajudar a Pois fechar o é. lábio também. Então, assim, tem sido bem gratificante, tem sido bem legal essa, essa nova experiência aí, que já tem mais de uns 2 anos aí que eu tô trabalhando. Nossa, quero Mas ver de perto.
Porque deve ser muito melhor, porque a gente usava uma plaquinha de acrílico e é pesado Ah, para um palato sim, segurar. sim, Imagina um alinhador. Então, eu fiquei encantada, sim, Diogo. Viu? Vai acabar o sim, tempo. Quando eu terminar, sim. vai perguntar para você salvar o store. Aí você salva, porque aí eu consigo depois resgatar, tá bom? Você não Tá, esquece de salvar. tá Mas eu quero bom. muito, muito, muito ver seu trabalho. Eu te parabenizo, né? Porque é uma área que a gente se apaixona. E tem tudo a ver com o meu trabalho de mestrado também. Então, eu fiquei muito feliz. Eu acho que você tem que depois Show. mostrar isso para os hospitais, né? Acho que vai ter uma voz muito forte, viu, Diogo? Até vou falar com vocês depois Sim. de te colocar assim, em contato com pessoas dessa área aqui em Aham, São Paulo, porque eu tenho sim, certeza que vão querer ver, saber mais desse trabalho. sim, sim. Muito bom, muito legal mesmo. É como se fosse uma extensão do que eu trabalhei. Faltou Sim, na hora, tipo, a gente não tinha NAN ainda, só tinha trabalhos, mas a gente não usava sim. NAN. E você está fazendo agora com NAN também, com o extensor do É, Wi-Fi. bem, Muito bom. com o elevador. Esse elevador nós desenhamos também, desenhamos aqui na Compras, a gente fez o desenho dele, esse ganchinho, né, usando para poder levar. É, a forma de segmentar também, como eu tinha te dito, para poder fazer o contorno, dar um contorno melhor do arco, não só colabar, que é um Uhum. problema, né, mas tentar já desde o início, desde a infância, ali, desde o nascimento mesmo, já tentar dar um contorno do arco, que isso faz, nós acreditamos que vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, quando ele for fazer o tratamento ortodôntico mais complexo. Sim, muito bom mesmo. Acho que Tá vai bom? acabar aqui o tempo. Então, eu quero agradecer bastante. Salva aí que depois eu resgato, tá bom? A live. Tá bom. A gente se Eu que fala. agradeço. Boa quarentena aí para Valeu, vocês. obrigado. Um Parabéns abraço. aí pelo projeto mais uma vez. Tchau, Diogo. Tchau, tchau.